Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouco, dois exemplos de como determinar o par ordenado relativo ao vértice de uma função do segundo grau. Então no nosso primeiro exemplo, nós temos: determine o par ordenado do vértice de cada função do segundo grau abaixo. Muito importante o enunciado, na hora de fazer a atividade aí. Então, a primeira função eu tenho f de x é igual a x elevado a 2 mais 100. Então, o que nós vamos fazer primeiro? Vamos identificar os coeficientes numéricos a, b e c, utilizando a forma geral de qualquer função do segundo grau. Então, o meu a, como ele é imaginário, ele vai valer 1. 1x ao quadrado. Eu não tenho o valor do coeficiente b, que é o número que acompanha x. Observem que ele não aparece. E o c, o número sozinho, vai valer mais 100. Então, eu tenho a igual a 1, b igual a 0 e c, coeficiente numérico c igual a 100. Mais 100 ou 100. Então, feito isso, podemos observar que na função x elevado a 2 mais 100, nessa função, o coeficiente a, ele é um número positivo. Toda vez que esse coeficiente a for um número positivo, nós vamos ter essa regrinha. Como a é maior do que 0, é o que resume o número ser positivo, a função terá um ponto do vértice mínimo, pois a curva será voltada para cima. Então, o ponto do vértice aqui, olha só, é o que nós chamamos de fundo do poço. Olha lá, a concavidade é voltada para cima, então eu tenho um ponto de mínimo. Esse é o ponto do meu vértice. É isso que nós vamos determinar. Esse par ordenado, ele vai ter um x e vai ter um y correspondente, chamado ponto do vértice. Então, veja bem, o primeiro passo, nós já fizemos, identificamos os valores dos coeficientes numéricos de a, b e c. O a é igual a 1, o b é igual a 0 e o meu c aqui vai valer 100. Olha só, Então, nós temos o delta vai ser igual a b elevado a 2 menos 4 vezes a vezes c. Nós vamos identificar o valor do discriminante, primeiramente. Depois de ter identificado os coeficientes numéricos, nós vamos determinar o valor de delta. Então, substituindo 0 elevado a 2 menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes 100, que é o valor de c. Então, nós temos 0 elevado a qualquer número é 0. O menos vai ficar esperando. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 100, 400. Então, 0 menos 400, o delta vai ser igual a menos 400. Feito isso, já identificamos o valor numérico, o coeficiente numérico de a, que é 1, b igual a 0, c igual a 100, e o delta sendo menos 400. Nós vamos fazer o seguinte: o x do vértice, a fórmula é menos o coeficiente b, dividido por 2 vezes o valor do coeficiente a. É sempre essa fórmula. Então, como o meu b vale 0, 0 dividido por 2 vezes 1, que é o valor de a, nós vamos cancelar, vai dar 0. 0 dividido por qualquer número é igual a 0. E o y do vértice, nós vamos ter menos delta, dividido por 4 vezes o coeficiente a. Como eu tenho o sinal da fórmula, menos o discriminante, dividido por 4 vezes o coeficiente a, é a fórmula do y do vértice. O menos da fórmula, com o delta que eu achei negativo, menos 400. Então, menos vezes menos vai dar mais. Então, vai ser 400. E 4 vezes 1, que é o valor de a, vai ser igual a 4. 400 dividido por 4 é igual a 100. Sempre no final eu tenho que colocar o par ordenado do vértice. No caso aqui, ele vai valer 0 e 100. O x do vértice vale 0 e o y do vértice vai ser igual a 100. Bom, no segundo exemplo eu tenho f de x é igual a x elevado a 2 menos 11x. Como que eu vou determinar
o par ordenado do vértice nesse caso. Mesmo procedimento, você vai identificar primeiro o coeficiente numérico A, quanto ele vale, o coeficiente numérico B e o coeficiente numérico C. Então, nós vamos fazer o seguinte, 1x elevado a 2, aqui vai ser 1, número imaginário, menos 11x é igual a 0. Então, o A é igual a 1, que acompanha o x elevado a 2, o B é igual a menos 11, quem acompanhou o x, e o C aqui, como não existe o número sozinho, ele vai valer 0, né? Então, continuando, também, como essa função, o coeficiente numérico A é um número positivo, olha só, ele vale 1, então nós vamos ter essa regrinha. A função terá um ponto do vértice mínimo, pois a curva será voltada para cima. Sempre vai acontecer isso. Então, meu ponto do vértice vai ser um valor mínimo, vai se chamar ponto de mínimo, né? Dizemos aqui, em outras palavras, né, o fundo do poço, aquele par ordenado certinho, fica lá no meio. Então, vai ficar o seguinte, sabendo que os coeficientes numéricos A, B e C, eu tenho os valores deles que nós determinamos anteriormente. Então, nós vamos determinar o valor do delta, o discriminante. O B elevado a 2 menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Então, ó, o menos 11, que é o valor de B, elevado a 2, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes 0. Aqui eu vou cancelar. O 0 é elemento neutro de qualquer multiplicação, elimina, né? Anula-se a multiplicação. Então, menos 11 elevado a 2 vai ser igual a 11 vezes 11, 121. 121 menos 0 é igual a 121. Então, meu delta aqui, ó, vai dar 121. Feito isso, eu já tendo os valores de A, o valor de B e o delta, eu já consigo achar o meu par ordenado do vértice. Então, vai ficar assim, ó. O x do vértice vai ser igual a menos b sobre 2a. Então, menos da fórmula com o b que vale menos 11, ó, de azul, vai virar mais. Aí acaba ficando sobre 2 vezes o valor de a, que é 1. Então, eu tenho 11 sobre 2. Não é necessário dividir a fração. Se der uma fração desse tipo, você não precisa dividir. Então, nós vamos manter a resposta em forma de fração. E o y do vértice é igual a menos o delta dividido por 4 vezes o coeficiente a. Então, eu tenho o menos da fórmula, juntando com o mais, o valor do delta que é 121, menos vezes mais vai ficar menos, aqui, ó, e 4 vezes 1 é 4. Também outra fração que nós vamos manter, que vai ser menos 121 sobre 4. Então, o ponto do meu vértice, aquele ponto mínimo, né, que nós vimos anteriormente na curva, ele vai ser formado pelo x do vértice igual a 11 sobre 2, 11 meios, e o y do vértice igual a menos 121 quartos. Então, é isso, pessoal. 2 exemplos para vocês fazerem, né, conseguirem resolver as atividades aí que foram propostas. Então, um abraço para vocês, até a nossa próxima aula.